Você não está cansado da vida, você está cansado de lutar contra ela. Cansado de esperar que as pessoas ajam diferente. Cansado de se frustrar quando as coisas não saem como o planejado. Cansado de sentir que, por mais que se esforce, o mundo nunca parece colaborar. Esse cansaço não vem do excesso de problemas, ele vem da resistência silenciosa ao que é inevitável. Os estoicos entenderam isso há séculos. Eles perceberam que o sofrimento humano não nasce do caos do mundo, mas do conflito interno entre a realidade e a expectativa. Enquanto tentamos moldar a vida à força, nos desgastamos. Enquanto exigimos que tudo faça sentido, perdemos a paz. Neste vídeo, você não vai ouvir frases motivacionais nem promessas vazias. Aqui, o convite é outro: aprender a se posicionar diante da vida com mais firmeza, mais lucidez e menos desgaste interior. Se você sente que precisa desacelerar por dentro, fortalecer a mente e aprender a atravessar os dias com mais equilíbrio, faça parte deste espaço. Inscreva-se no canal e permaneça aqui. Este conteúdo é construído para quem busca clareza, não distração. Para quem prefere profundidade ao ruído constante. Agora, respire fundo, silencie por um instante e siga comigo. Capítulo 1. O mundo não foi feito para te poupar. Existe um sofrimento silencioso que acompanha muitas pessoas ao longo da vida. Ele não aparece como dor física, nem sempre se manifesta como tristeza explícita. Às vezes surge como irritação constante, outras vezes como cansaço emocional. Em muitos casos, como uma sensação persistente de injustiça, como se a vida estivesse sempre exigindo demais e oferecendo de menos. Esse sofrimento nasce de uma expectativa profundamente enraizada. A ideia de que o mundo deveria ser mais compreensivo, mais justo, mais alinhado aos nossos esforços e intenções. O estoicismo começa exatamente onde essa expectativa precisa terminar. Os antigos estoicos compreenderam algo que continua sendo difícil de aceitar. O mundo não foi feito para nos poupar. Ele não se organiza em torno do nosso conforto emocional, nem responde de forma proporcional às nossas boas intenções. A realidade não negocia com desejos, não recompensa automaticamente virtudes e não se ajusta para evitar nossas dores. Quando essa verdade não é aceita, a pessoa vive em constante conflito com a vida. Cada dificuldade parece um erro. Cada frustração soa como uma afronta pessoal. Cada obstáculo é interpretado como algo que não deveria estar ali. Esse tipo de leitura transforma a existência em um campo permanente de resistência interna. Marco Aurélio escreveu que a alma se perturba não pelos acontecimentos, mas pela forma como os interpreta. Isso significa que o sofrimento não nasce apenas do impacto externo, mas da recusa interna. O problema não é que algo difícil acontece. O problema é a crença de que aquilo não deveria estar acontecendo. A partir dessa crença, a mente entra em luta. E toda luta contra a realidade é perdida por definição. O estoico não é alguém que endurece o coração ou se torna indiferente à dor. Pelo contrário, ele aprende a enxergar a vida com clareza suficiente para não adicionar sofrimento desnecessário àquilo que já é difícil por natureza. Ele entende que a dor faz parte do caminho, mas o desespero é opcional. A perda pode ser inevitável, mas o colapso interno não precisa ser. Quando você aceita que o mundo não foi feito para te proteger, algo curioso acontece. Você para de se sentir traído pela vida. Para de agir como se cada dificuldade fosse uma quebra de contrato. Para de gastar energia emocional reclamando do que não responde às suas exigências. Essa aceitação não gera passividade. Ela gera solidez. A pessoa que espera que o mundo seja gentil vive vulnerável. A pessoa que entende que o mundo é instável aprende a se fortalecer por dentro. Essa diferença é sutil, mas profunda. Uma vive reagindo,
a outra vive se preparando. O estoicismo não promete que as coisas vão melhorar. Ele ensina que você pode melhorar independentemente das coisas. Essa é uma mudança radical de eixo. Em vez de tentar controlar o cenário, o foco passa a ser a postura. Em vez de exigir circunstâncias favoráveis, o esforço se volta para a construção de uma mente estável. Epicteto ensinava que devemos treinar a nós mesmos para desejar que as coisas aconteçam como acontecem. Não porque tudo seja bom, mas porque resistir mentalmente ao inevitável apenas multiplica o sofrimento. Quando a mente aceita o fluxo da realidade, ela se torna mais flexível, mais lúcida e menos reativa. Grande parte da angústia moderna vem da tentativa de transformar a vida em algo previsível, seguro e confortável o tempo todo. Mas a vida não opera assim. Ela alterna perda e ganho, tranquilidade e caos, avanço e retrocesso. Negar esse movimento natural é viver em guerra constante com o próprio tempo. O estoico não pede que o mundo seja mais leve. Ele se torna mais firme, não espera que os dias sejam fáceis. Aprende a atravessá-los com dignidade. Ele entende que não controla o que acontece, mas controla a forma como se posiciona diante do que acontece. Quando essa compreensão se instala, a vida não se torna perfeita, mas se torna mais habitável. O sofrimento deixa de ser um choque constante e passa a ser reconhecido como parte do percurso humano. A mente, então, para de se desesperar diante do inevitável e começa a agir com mais presença e sobriedade. Aceitar que o mundo não foi feito para te poupar não é desistir de viver bem. É abandonar a ilusão que impede você de viver com firmeza. Capítulo 2. Onde termina o controle, começa a paz. Grande parte da angústia que acompanha o ser humano moderno nasce de um esforço constante para controlar aquilo que, por natureza, não se submete ao controle. As pessoas tentam governar o comportamento dos outros, o desenrolar dos acontecimentos, o reconhecimento que recebem, o futuro que ainda não existe e até o passado que já passou. Essa tentativa não é consciente na maior parte do tempo. Ela acontece de forma silenciosa, automática, quase invisível. Ainda assim, consome energia, gera tensão e corrói a tranquilidade interior. Os estoicos identificaram esse movimento com precisão. Eles perceberam que a mente humana sofre menos pelos fatos em si e mais pela insistência em comandar o que não lhe pertence. Por isso, colocaram no centro de sua filosofia uma distinção simples, mas decisiva. Há coisas que dependem de nós e há coisas que não dependem. Essa separação não é teórica. Ela é prática, cotidiana, concreta. Tudo o que depende de você está ligado às suas escolhas internas, seus julgamentos, suas intenções, suas ações, sua postura diante do que acontece. Tudo o que não depende de você inclui o comportamento alheio, os acontecimentos externos, as circunstâncias, os resultados finais e o tempo. O problema é que a maioria das pessoas vive como se essa divisão não existisse. Elas se responsabilizam emocionalmente por aquilo que não controlam. Sentem culpa pelo que não podiam evitar. Sentem raiva porque o outro não agiu como esperavam. Sentem ansiedade, tentando antecipar desfechos que ainda não se formaram. Vivem presas a um estado constante de vigilância mental, como se precisassem estar sempre prontas para intervir no curso da realidade. Esse estado não gera poder, gera exaustão. Quando Epicteto dizia que devemos nos ocupar apenas do que está sob nosso controle, ele não estava sugerindo indiferença. Estava ensinando economia interior. Estava mostrando que a mente precisa aprender onde investir sua energia para não se tornar refém de frustrações contínuas. A partir do momento em que você reconhece com honestidade o limite do seu controle, algo começa a se reorganizar internamente.
A mente deixa de lutar contra o impossível e passa a agir com mais precisão sobre o possível. Esse deslocamento muda completamente a qualidade da experiência diária. Você continua enfrentando problemas, mas não enfrenta mais todos ao mesmo tempo. Você continua lidando com pessoas difíceis, mas não carrega mais a obrigação de mudá-las. Você continua trabalhando, se esforçando, construindo, mas entende que o resultado final não é uma extensão direta da sua vontade. Essa compreensão não enfraquece, ela fortalece. O estoico entende que tentar controlar o que não depende dele é uma forma de escravidão. É entregar a própria paz nas mãos de fatores externos, instáveis e imprevisíveis. Ao contrário disso, concentrar-se no que depende de si é recuperar a soberania interior. Marco Aurélio lembrava a si mesmo que poderia ser impedido de agir externamente, mas jamais de agir com justiça, razão e dignidade. Essa ideia é fundamental. Mesmo quando tudo parece fora de ordem, ainda existe um espaço interno onde a escolha permanece intacta. É nesse espaço que o estoico constrói sua liberdade. Quando você aceita que não controla o outro, mas controla sua reação, a raiva perde força. Quando aceita que não controla o futuro, mas controla sua preparação, a ansiedade diminui. Quando aceita que não controla o passado, mas controla o significado que atribui a ele, o peso se transforma em aprendizado. A paz estoica não surge da ausência de problemas. Ela nasce da clareza sobre onde termina a sua responsabilidade. Enquanto a mente insiste em se estender além desse limite, ela se fragmenta. Quando aprende a respeitá-lo, ela se organiza. Viver de acordo com essa divisão exige vigilância constante. A mente tende a escapar, a se antecipar, a se apegar. Por isso, o estoicismo não é uma ideia que se entende uma vez e pronto. É uma prática diária de retorno ao essencial. Diante de qualquer situação, o estoico se pergunta em silêncio: isso depende de mim ou não? Se depende, ele age com firmeza, sem desculpas. Se não depende, ele aceita sem revolta, sem resignação passiva, mas com lucidez. Esse hábito, repetido ao longo do tempo, produz um tipo raro de tranquilidade. Não uma tranquilidade frágil, que se quebra diante do primeiro imprevisto, mas uma tranquilidade construída sobre limites bem definidos. A mente deixa de se dispersar e passa a habitar o presente com mais inteireza. Onde termina o controle, começa a paz. E essa paz não é fuga da realidade, é alinhamento com ela. Capítulo 3. O julgamento é a verdadeira fonte do sofrimento. Muitas pessoas acreditam que sofrem por causa do que lhes acontece. A perda, a rejeição, a frustração, a doença, o erro, a falha. Tudo parece apontar para fora, como se o sofrimento fosse uma consequência direta dos acontecimentos. No entanto, os estoicos observaram algo mais profundo e, ao mesmo tempo, mais desconfortável de aceitar. O sofrimento nasce menos do fato em si e mais da forma como ele é interpretado. Entre o acontecimento e a dor, existe um espaço invisível. Nesse espaço, a mente julga. Quando algo acontece, ele chega cru, sem significado próprio. É a mente que rapidamente atribui rótulos: injusto, insuportável, humilhante, inaceitável, imperdoável. Esses rótulos parecem naturais, quase automáticos, mas não são inevitáveis. Eles são aprendidos, reforçados e repetidos ao longo do tempo. E é exatamente aí que o sofrimento se consolida. Sêneca alertava que sofremos mais na imaginação do que na realidade. Ele não estava diminuindo a dor real, mas apontando para um fenômeno comum. A mente tende a ampliar, antecipar e dramatizar aquilo que poderia ser enfrentado com mais sobriedade. O acontecimento passa, mas o julgamento permanece. E enquanto ele permanece, a dor continua sendo alimentada. Observe como isso funciona no cotidiano.
Uma crítica não dói apenas por existir, mas porque é interpretada como ataque. Um erro não machuca apenas por acontecer, mas porque é visto como prova de incapacidade. Uma perda não destrói apenas pelo vazio que deixa, mas pela narrativa interna de que isso não deveria ter acontecido comigo. O estoicismo convida a interromper esse processo no ponto mais sensível, o julgamento. Isso não significa negar emoções ou fingir indiferença. Significa aprender a olhar para os fatos antes de transformá-los em sentenças internas definitivas. Significa separar o que aconteceu da história que você conta a si mesmo sobre o que aconteceu. Marco Aurélio escrevia que, se você se aflige por algo externo, não é isso que te perturba, mas o julgamento que você faz a respeito. E lembrava a si mesmo que esse julgamento pode ser retirado a qualquer momento. Essa afirmação é poderosa porque devolve responsabilidade e liberdade ao indivíduo. Enquanto você acredita que o sofrimento vem exclusivamente de fora, você se coloca em posição de impotência. Quando percebe que ele nasce da interpretação, você recupera margem de ação, não sobre o fato, mas sobre o impacto que ele terá dentro de você. Isso exige treino. A mente não abandona antigos hábitos de julgamento de forma espontânea. Ela tende a reagir rápido, a classificar, a se defender. O trabalho estoico consiste em desacelerar esse impulso e perguntar com honestidade: isso é um fato ou uma interpretação? Um fato é que algo aconteceu. Uma interpretação é o significado que você atribui a isso. Confundir os dois é uma das maiores fontes de sofrimento humano. Quando você aprende a observar seus próprios julgamentos, começa a perceber padrões, percebe que reage sempre da mesma forma a certos estímulos, que certas palavras, atitudes ou situações ativam respostas internas previsíveis. Esse reconhecimento não é motivo de culpa, mas de clareza. O estoico não se julga por julgar, ele observa. Aos poucos, essa observação cria espaço, e nesse espaço surge a possibilidade de escolha. Você pode continuar alimentando o julgamento automático ou pode substituí-lo por uma leitura mais sóbria, mais alinhada com a realidade nua dos fatos. Isso não torna a vida isenta de dor, mas impede que a dor se transforme em sofrimento prolongado e desnecessário. A mente deixa de ser um campo de batalha constante e passa a ser um lugar de vigilância tranquila. Quando o julgamento se acalma, a emoção também se reorganiza. A raiva perde intensidade. A tristeza se torna mais clara, menos caótica. O medo deixa de ser um ruído constante e passa a ser apenas um sinal a ser compreendido. O estoicismo ensina que não precisamos reagir imediatamente a tudo que sentimos. Entre o estímulo e a resposta existe um intervalo, e nesse intervalo mora nossa liberdade. Dominar esse espaço não é apagar emoções, é aprender a não ser arrastado por elas, é compreender que o sofrimento não é imposto pela realidade, mas construído pela forma como a mente insiste em interpretá-la. Quando essa compreensão se aprofunda, a vida externa pode continuar desafiadora, mas a vida interna deixa de ser um território hostil. E isso, por si só, já é uma forma poderosa de liberdade. Capítulo 4. A disciplina interior como caminho de liberdade. Depois de compreender que o mundo não foi feito para nos poupar, que o controle tem limites claros e que o julgamento é a raiz do sofrimento, surge uma pergunta inevitável. Como viver isso na prática, no meio da vida comum, das pressões diárias, das frustrações recorrentes e das emoções que insistem em nos arrastar? Os estoicos não ofereceram respostas místicas nem soluções rápidas. Eles falaram de disciplina, não como rigidez, mas tranquilidade depende do comportamento alheio. A confiança depende do reconhecimento externo. Essa dependência cria uma fragilidade constante. Basta uma mudança mínima no ambiente para que tudo desmorone internamente. A disciplina interior rompe esse ciclo. Ela começa com a atenção,
com o hábito de observar o próprio estado mental antes de agir, de perceber quando a irritação surge, quando o medo se instala, quando o desejo de reagir aparece. Esse momento de consciência não elimina a emoção, mas como organização interior, não como punição, mas como alinhamento. A disciplina estoica é o exercício contínuo de colocar a mente no lugar certo, mesmo quando tudo ao redor convida à dispersão. Liberdade para o estoico não é fazer tudo o que se deseja. É não ser escravo dos próprios impulsos. É não reagir automaticamente a cada estímulo externo. É não entregar a própria paz ao primeiro acontecimento adverso. A maioria das pessoas vive sob comando das circunstâncias. O humor depende do dia. Impede que ela se transforme imediatamente em ação. Sêneca dizia que o primeiro passo para a tranquilidade é não se deixar levar pela primeira impressão. As impressões chegam rápido, carregadas de emoção, exigindo resposta imediata. O treino estoico consiste em suspender essa resposta por alguns instantes. Respirar, observar, escolher. Essa suspensão é um ato de força. Ao contrário do que se imagina, reagir impulsivamente é fácil. Difícil é conter a reação, examinar o impulso e decidir com lucidez. Esse esforço repetido ao longo do tempo constrói uma mente mais estável, menos vulnerável às oscilações externas. A disciplina estoica também se manifesta na forma como lidamos com desconforto. Em vez de fugir constantemente do que é difícil, o estoico aprende a atravessar o incômodo com dignidade. Ele entende que o desconforto não é um inimigo a ser eliminado a qualquer custo, mas um elemento inevitável da existência. Ao suportar pequenas dificuldades voluntariamente, a mente se fortalece. Ao aceitar limitações, ela se expande. Ao renunciar a excessos, ela se torna mais livre. Essa prática não tem como objetivo endurecer o coração, mas torná-lo menos dependente, menos refém de desejos imediatos, menos vulnerável a frustrações, menos exposto a colapsos emocionais. Marco Aurélio lembrava a si mesmo diariamente que poderia encontrar pessoas difíceis, ingratas e injustas, não para se tornar amargo, mas para não ser surpreendido. Essa preparação mental não elimina o impacto, mas reduz o choque. A mente preparada sofre menos. A disciplina interior cria um tipo de silêncio, um espaço onde a mente não corre atrás de tudo, não reage a todos os estímulos, não se dispersa em 1000 direções. Nesse silêncio, as escolhas se tornam mais conscientes, as ações mais alinhadas, a vida menos caótica por dentro. Ser disciplinado, nesse sentido, é ser livre. Livre da tirania das circunstâncias, livre da urgência emocional, livre da necessidade constante de aprovação. Quando a mente aprende a se governar, o mundo pode continuar instável, mas você não precisa ser. Capítulo 5. Viver em acordo com a realidade. Depois de percorrer esses ensinamentos, algo começa a se tornar claro. O estoicismo não é uma tentativa de melhorar o mundo. Não é um plano para tornar a vida mais justa, mais previsível ou mais confortável. Ele não promete dias fáceis, nem pessoas melhores, nem circunstâncias ideais. O que ele oferece é algo mais raro. A possibilidade de viver em acordo com a realidade, em vez de lutar contra ela. Grande parte do sofrimento humano nasce do desencontro entre o que é e o que gostaríamos que fosse. Esse desencontro gera tensão constante. A mente se agita, resiste, reclama, exige. E quanto mais exige, mais se frustra. O estoico percebe que insistir nessa luta é desperdiçar a própria energia vital. Viver em acordo com a realidade não significa aprovar tudo o que acontece. Significa reconhecer o que está fora do seu alcance e parar de exigir que isso se submeta à sua vontade. Significa aceitar o mundo como ele é, para então agir dentro dos limites do que realmente depende de você.
Ao longo desse caminho, você aprende que não controla o curso dos acontecimentos, mas controla a direção da sua mente. Aprende que não escolhe tudo o que lhe acontece, mas escolhe como responder. Aprende que não pode evitar todas as dores, mas pode evitar o desespero que nasce da resistência inútil. Essa compreensão muda a forma como você caminha pela vida. Os problemas continuam surgindo, mas deixam de ser interpretados como ataques pessoais. As perdas continuam existindo, mas não destroem a estrutura interna. As pessoas continuam falhando, mas você não entrega mais sua paz à expectativa de que elas ajam diferente. Pouco a pouco, a mente deixa de pedir que a vida seja mais leve e começa a se tornar mais forte. Não por dureza, mas por clareza. Não por indiferença, mas por alinhamento. O estoico entende que a tranquilidade não vem de controlar o mundo, mas de reduzir o conflito interno com ele. Quando esse conflito se dissolve, algo se organiza silenciosamente por dentro. A mente para de correr, as emoções se assentam, o presente deixa de ser um lugar hostil. Marco Aurélio escrevia que a felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. Essa frase não é um slogan otimista, é um alerta. Se a mente está em guerra com a realidade, a vida se torna pesada. Se a mente aprende a cooperar com o que é inevitável, a vida se torna mais suportável, mais clara, mais digna. Viver de forma estoica não exige isolamento, nem afastamento do mundo. Exige presença, exige atenção constante àquilo que acontece dentro, enquanto o mundo segue seu curso natural do lado de fora. Exige coragem para aceitar limites, humildade para reconhecer o que não se controla e disciplina para agir bem onde é possível agir. No fim, o estoicismo não ensina como vencer a vida, ensina como não ser vencido por ela. Quando você para de lutar contra o que não depende de você, sobra energia para cuidar do que depende. Quando abandona a ilusão de controle absoluto, encontra um tipo mais profundo de liberdade. Quando aceita a realidade sem revolta, descobre que a paz não está em mudar o mundo, mas em habitar o próprio interior com lucidez. O mundo continuará instável, as pessoas continuarão imperfeitas, os dias continuarão alternando luz e sombra. Mas se a sua mente estiver em acordo com a realidade, você não precisará ser arrastado por nada disso. E talvez esse seja o maior ensinamento estoico. Não controlar tudo, não vencer sempre, não escapar da dor, mas atravessar a vida com firmeza, consciência e dignidade, em silêncio.